Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos construir a função horária do espaço para o movimento uniformemente variado. Essa demonstração ela não é exigida nos vestibulares, nas provas do Enem ou qualquer teste avaliativo, mas a construção dessa função, ou seja, mostrar da onde vem essa função, essa equação, ela contribui bastante para o aprendizado. Ou seja, na construção da função horária do espaço, tem alguns elementos que você deve guardar que pode aparecer em algumas das questões dos seus vestibulares. Então, vamos fazer essa construção. Antes de entrar na função horária do espaço, devemos lembrar como se comporta a velocidade no movimento uniformemente variado. A velocidade no movimento uniformemente variado, ela varia uniformemente com o tempo. Ou seja, a velocidade varia com o tempo obedecendo uma equação do primeiro grau assim. A velocidade final é igual à inicial mais a aceleração vezes o tempo. Olha, sabendo que a equação horária da velocidade é uma equação do primeiro grau, ao fazer a construção do gráfico da velocidade em função do tempo, esse gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta. E essa reta tem a seguinte característica. Aqui no eixo da velocidade, onde o gráfico começa, é representado pela velocidade inicial. À medida que o tempo passa, essa velocidade varia uniformemente com o tempo. Ou seja, depois de um tempo genérico t, a velocidade que era o valor inicial passa a assumir o valor final v. O que é que podemos tirar desse gráfico que nos ajuda a construir a função horária do espaço? Devemos lembrar que, se é um gráfico da velocidade em função do tempo, para todo gráfico da velocidade em função do tempo, o espaço percorrido é dado pela área sobre a curva. Ou seja, eu posso calcular o espaço percorrido calculando a área embaixo desse gráfico. Essa é uma informação importante que pode estar presente em algumas questões da sua prova. De tal forma que essa área é a área de um trapézio. Observe que essa figura é um trapézio de ponta cabeça, de tal forma que isso seria a base maior do trapézio, que é representado pela velocidade final. Esse pedacinho é a base menor do trapézio, que é representado pela velocidade inicial. E aqui seria a altura do trapézio. Ou seja, para determinar a variação do espaço é numericamente dado pela área do gráfico. E a área dessa figura é a área de um trapézio. E a área de um trapézio é representado pela base maior, que é a velocidade final, somado com a base menor, que é a velocidade inicial, multiplico pela altura, que é representado pelo tempo, tudo isso dividido por 2. Então, o que é que nós fizemos? Calculamos o espaço percorrido através da área da figura. Base maior mais a menor vezes a altura sobre 2. Quando a gente monta uma equação, o objetivo da equação é descrever o futuro pensando nos dados iniciais. Ou seja, o que é que nós percebemos? Eu percebo que apareceu aqui velocidade final. E a velocidade final pode ser substituída pelo equivalente em termos da inicial. Então, vamos fazer uma pequena mudança de variável aqui. Observa que o espaço percorrido pode ser assim escrito. Onde está a velocidade final, fica v inicial, aceleração tempo, mais v0, tudo isso que multiplica t sobre 2. Estamos quase terminando. Com pequenas operações, chegaremos em breve na equação horária do espaço. Observe que ΔS ficará dentro do parênteses, v0 mais v0 é 2v0, mais at vezes t sobre 2. Observa que agora vamos fazer, no passo final, a propriedade distributiva. Esse t que está aqui fora multiplica as duas partes. E o 2 está dividindo individualmente os dois termos. Ou seja, simplificando, ficaria ΔS igual, primeiro termo, 2v0t sobre 2. Próximo termo, a t vezes t, t quadrado sobre 2. Finalmente, observem que
Esse 2 em cima cancela com 2 embaixo. E ΔS é o espaço final menos o espaço inicial, que é dado por V0t mais AT² sobre 2. Finalmente, construímos a equação horária do espaço. S igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2. Essa é a equação horária do espaço para o movimento uniformemente variado. Observe que para construir a função horária do espaço, eu preciso conhecer o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Lembrando que nessa expressão, espaço e tempo são as minhas variáveis. A finalidade dessa expressão é, dado o tempo, eu consigo descobrir a posição da partícula. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.